Eu confesso que, assim, em sala de aula, mais do que querer que os alunos concordem com o meu ponto de vista, com a crítica que eu faço à realidade e tal, eu quero que a relação seja humanizada. Salve galera, suavidade. O que você vai ver agora é um corte das lives que eu tenho feito aqui no YouTube no período da tarde. Eu espero que você curta esse conteúdo e também que apareça aí de tarde pra gente trocar uma ideia em live, beleza? Então, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e fica com o corte. Como lidar com a imposição de materiais de teor neoliberal em sala de aula? Então, a gente tem que, pelo menos da maneira como eu ajo, né, no meu trabalho. Eu sigo o conteúdo dentro da linha que ele exige ali e tudo mais, mas eu faço as minhas adaptações, eu trago a crítica, muitas vezes o material tem coisa desatualizada, muitas vezes existe ali um conceito ou outro, uma argumentação que eu percebo que está inadequado ou que pelo menos é possível de ser feita uma crítica. Então eu acho que é importante inclusive a gente fazer isso. A gente não pode ser escravo do material. A gente tem uma formação, a gente estuda, a gente está toda hora se preparando para estar em sala de aula. O material não pode mandar em você, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu pego alguns materiais que trabalham a história do Brasil a partir do conceito do descobrimento do Brasil, né, na chegada dos europeus aqui. Eu troco uma ideia com a galera, falo, galera, esse termo descobrimento, ele é descobrimento na lógica de quem? A partir da visão de quem? Não tinha ninguém aqui na América? É da história da humanidade ou existe um grupo específico que enxerga isso como descobrimento? Então a gente tem que fazer a crítica, né? O material tá ali, beleza, ele é importante, tem muito material que é muito bom, tem bons materiais do PNLD, o Vai Fazer eu acho que é um material bom, pensando nos materiais de história, né? O do Alfredo Boulos também é bom, mas isso não significa que são materiais perfeitos. E aí cabe a gente que está em constante formação, toda hora estudando, revisitando, fazendo cursos, assim, aprimorando nossos conhecimentos e as nossas didáticas. Cabe a gente fazer a crítica a esse material para aprimorar nossa aula, né? A gente não pode ficar só seguindo o material como se a gente fosse apenas reprodutor, como se a gente não fosse construtor também de conhecimento junto com os nossos estudantes. Tem que fazer a crítica, é importantíssimo, é imprescindível isso. Só que é lógico, tem muitos momentos, assim, se eu pensar estruturalmente é difícil. Por exemplo, esse ano vai ser votado o Plano Nacional de Educação. Ele estabelece diretrizes e aí essas diretrizes vão fundamentar quais são os conteúdos que vão vir nos materiais didáticos, vão fundamentar qual é a linha que se deve ser estabelecida em todo o material que vai ser feito nas escolas. E esse tipo de coisa vai sim te trazendo algumas amarras e você sozinho não consegue lidar com tudo isso. É por isso que esses momentos de debate a respeito de reforma de ensino médio, de debate sobre o Plano Nacional de Educação, eles exigem mobilizações para que a gente possa também colocar os nossos interesses, nós que somos da área de educação, né? Acho que os mais interessados, né? Digamos assim, um dos mais interessados nesse tema, a gente precisa se fazer presente porque no final das contas é nas nossas costas que vai cair isso aí. E a gente vai ficar fazendo a vontade de pessoas que não estão em sala de aula e que querem formar, principalmente, né, pensando na lógica neoliberal, braços de trabalho com flexibilidade e pouco conhecimento crítico. A gente vai simplesmente ficar refém dessa galera? A gente tem que se posicionar também. Só que para isso é lógico, precisa de organização e é complicado. Eu sei que é complicado, mas a gente não pode fugir desse debate, fugir desse nosso papel enquanto ator político. A educação ela é política também e nós, enquanto professores, temos essa importância. Como dialogar com pessoas que não pensam como a gente? Ah, cara, eu acho que não adianta ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Eu converso com pessoas que não pensam da mesma maneira como eu penso, principalmente dentro da educação, professores que são de outra época ou que têm uma outra visão mesmo de mundo e tá tudo bem. Agora eu acho que o grande lance é assim, você não pode e nem vai conseguir impor a sua opinião. O que dá pra fazer é conversar. Eu acho que com o maior respeito possível, sabe? Brigar, entrar em conflito, só desgasta, só perde. Então, se vai para esse lado, não vale a pena ficar perdendo tempo com isso. E, na medida do possível, aprender com aquilo que a pessoa tem para te colocar ali, sabe? Às vezes você não vai concordar mesmo com o ponto de vista
da outra pessoa, mas o que aquele ponto de vista pode te oferecer em relação à análise de como as pessoas enxergam o mundo, sabe? Como que você pode usar aquela discordância da outra pessoa para aprimorar sua análise, seus argumentos, a sua visão a respeito das coisas, porque também a gente não pode se colocar no lugar de prepotência de achar que a gente entende e a gente sabe. Eu sei que, né, nem sempre isso é muito fácil, principalmente quando as coisas vão ficando um pouco acaloradas, né? Mas é necessário tentar ter esse sangue frio de entender, tipo, pô, aqui o negócio é ouvir mais do que falar. Aqui, ó, esse ponto que essa pessoa falou aqui é interessante. Ó, aqui nem adianta me desgastar, já vi que não vai ter porquê, só vai gerar mal-estar, então também não vou ficar batendo nessa tecla. É claro que nós somos seres humanos, cheios de sentimentos, e em muitos momentos a gente não consegue ter, né, essa frieza toda, essa calma toda, mas eu acho que é algo interessante a ser perseguido, né, essa calma. Vamos ser estratégicos, não vamos se estressar à toa, né? Como receber e lidar com os tremendos absurdos que se ouvem em sala de aula? Você vai deixar passar? Acho que vale a pena o desgaste? Karine, eu acho que tem que ser estratégico. Entender que na base da porrada a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu sei que nem sempre a gente dá conta, tá? Eu sei que às vezes a gente ouve umas coisas que você fala, meu Deus do céu. Mas principalmente quando a gente é autoridade em sala de aula, quando a gente é professor, tem que ser estratégico e talvez anotar o comentário, a postura do aluno, tentar dar uma respirada e depois pensar uma estratégia, uma atividade, algo nesse sentido, para que não vire também uma briga de ego, né? Porque a gente, enquanto professor, dói ser questionado em algumas coisas que a gente tem convicção também, né? E às vezes os alunos fazem isso justamente para testar. É preciso ter uma certa frieza, né? Que eu sei que nem sempre é fácil, né? Mas no mundo ideal seria o adequado, né? Mas de qualquer forma, a gente também tem que fazer um exercício de que a gente não vai salvar o mundo, sabe? De que a gente não vai convencer os alunos daquilo que a gente entende, daquilo que a gente é convicto, assim, simplesmente porque a gente é capaz de fazer isso. Às vezes essa ideia de que a gente tem de que a gente é professor e a gente vai trazer o esclarecimento e tal, ela é meio equivocada. Ela está um pouco dentro daquela lógica de educação bancária que o Paulo Freire trabalha, né? Tem um vídeo do canal aqui falando sobre isso. No fundo, o conhecimento ele se desenvolve dialogicamente. É a gente trocando ideia com o aluno trocando ideia com a gente né, colocando dentro dessa ideia o que a gente conhece, as nossas experiências e os nossos conhecimentos, e o aluno também. E aí, a partir disso, tanto nós quanto os alunos, a gente vai desenvolvendo outras possibilidades, outras perspectivas de conhecimento. É claro que você, enquanto autoridade, você pode tentar impor o seu conhecimento, o seu modo de enxergar o mundo e coisas do gênero, mas eu não sei o quanto que essa imposição ela vale a pena e funciona. Porque se ela é imposta, ela não é algo... Como que eu posso dizer? Não é real a palavra, mas algo nesse sentido, sabe? Algo que seja verdadeiro, sabe? Mas é lógico, tem hora que a gente escuta umas coisas em sala de aula que você fala, mano, pelo amor de Deus, não é possível. Mas desencanar um pouco, talvez, do ego ali ajude. Não que seja fácil, né? Principalmente a gente que trabalha com a intelectualidade, nesse mundo do penso, logo existo. A gente, muitas vezes, quando é questionado, você sente assim que dói no pessoal, né? Só, pô, estudei pra caramba e você tá falando que eu não tenho domínio sobre aquilo que... Genuíno, isso, Fúvio, genuíno. Exatamente, genuíno. Eu confesso que, assim, em sala de aula, mais do que querer que os alunos concordem com o meu ponto de vista, com a crítica que eu faço à realidade e tal, eu quero que a relação seja humanizada, tá ligado? Que mesmo que exista discordâncias, e sempre existe, né? Mas que mesmo dentro dessa discordância possa ser estabelecida uma relação de respeito mútuo. Saindo de sala de aula com essa perspectiva já é um caminho bom, tá ligado?